Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre um motivo de muita alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus. Também uma responsabilidade saber que estou aqui à frente. Mas eu peço que o Senhor Jesus esteja iluminando nossa mente, nosso coração, para podermos meditar em sua palavra. Meus irmãos, como vocês já perceberam, hoje nós damos início ao mês da juventude batista aqui na igreja. Agosto é o mês da juventude batista em todas as igrejas batistas. E a forma como a liderança da juventude escolheu comemorar esse mês é através do serviço. Então, nós estamos aqui como jovens para servir a igreja durante todo esse mês. Então, estaremos pregando, louvando, os jovens também ajudaram a servir a ceia, na recepção. Isso tem sido muito bom. Começamos hoje pela manhã a refletir sobre o nosso tema, que é esse tema daqui. Vocês estão vendo aí qual que é o tema? Sobre tudo. Um tema muito especial. Nossos líderes, Renato e Vitor, escolheram muito bem para a gente refletir. E ele fala sobre tudo, o amor. É baseado no grande mandamento que Jesus nos deixou, que é de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E também amar o próximo como a nós mesmos. Então, pela manhã nós começamos, Felipe trouxe a mensagem da palavra de Deus, e ele pregou no tema, nos versos-chave dessa campanha de nosso tema. Foi em Mateus 22, e foi muito bom a pregação pela manhã. Ele nos lembrou que nós somos chamados a amar. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não por uma mera religiosidade, não por um mero legalismo, mas amar porque Ele nos amou primeiro. E até para amar a Deus, nós dependemos da graça dele. Foi isso que nós refletimos pela manhã. Agora à noite, nós vamos continuar refletindo sobre o amor de Deus, sobre esse chamado a adorá-lo e a amá-lo de todo o nosso coração. Mas agora eu quero refletir sobre isso com base na história de um jovem. Um jovem que tinha os seus amores meio estranhos, meio desordenados. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Vamos ler dos versículos 17 ao versículo 31. Evangelho de Marcos 10, capítulo 10, versos 17 ao 31. Meu objetivo aqui, então, é que a gente possa refletir sobre os amores que existem no nosso coração. Eu não sei se tem aí, Vinícius, a versão que eu vou ler aqui é a versão revista atualizada. Se tiver, acho que facilita um pouquinho. É isso mesmo. Vamos ler a palavra de Deus? Diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram, sobremodo, maravilhados, dizendo entre si: Então,
quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do meu evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Baixe sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o Senhor, para que Ele ilumine nosso coração. Deus, meu Pai, queremos pedir, Senhor, que essa palavra afete nosso coração, Senhor. Prepara nossas mentes, nosso coração e ilumina, Senhor, para que essa palavra encontre raízes e transforme nosso viver. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós amamos. Já perceberam isso? Todos nós amamos alguma coisa, ou amamos pessoas, amamos alguém. Nós somos criaturas amáveis, digamos assim. Eu amo coisas, você ama coisas, todos nós amamos. Eu amo essa mulher que Deus me deu, Raquel, para estar ao meu lado. Eu sei que você também ama a sua família. Alguns amam outras coisas também, como o seu trabalho, por exemplo. É muito melhor amar o trabalho do que não amar, não é verdade? Mas alguns amam o seu trabalho. Nós amamos, como eu falei, nossas famílias e devemos amar. Nós somos seres criados para amar. Deus nos criou para que amássemos. E, na verdade, não sei se vocês já perceberam, que além de amar, a gente também ama ver o amor. A gente também ama ver pessoas que amam, por exemplo. Esse ano a gente vai ter vários casais que vão se casar aqui na igreja, né? Vários noivos, glória a Deus. E não é muito bom ver casamento? Não é muito bom ver casais que se amam, uma família que ama seus filhos, até mesmo essa questão do trabalho, como estava falando, ver pessoas que falam empolgadas e com amor por aquilo que amam, é muito bom ver isso, porque nós somos criados para amar. E a gente percebe que a gente ama de algumas formas. Nosso relacionamento, por exemplo, no casamento, como que a gente percebe que a gente ama? A gente dedica tempo, recursos, nossos esforços. A gente quer dedicar tudo que nós temos para agradar aquela pessoa. Nosso trabalho é a mesma coisa. Como é que a gente ama nosso trabalho? Dedicando-se. Como é que a gente ama qualquer coisa? Através de nossos esforços, dedicando tudo aquilo que nós temos. A grande questão, então, meus irmãos, não é se a gente ama ou se a gente não ama, mas é tentar pensar o que a gente ama. E mais importante ainda que isso, colocar mais uma cereja no bolo, é o que a gente ama sobre todas as coisas. A gente ama muitas coisas, mas o que é acima de tudo? O que é a coisa mais importante que a gente ama? Deus nos criou para amar, mas não amar qualquer coisa. Ele nos criou para amá-lo sobre todas as coisas. Foi para isso que ele nos criou, para amá-lo. E quando ele não é o primeiro lugar no nosso coração, quando nós não o amamos sobre todas as coisas, parece que todos os outros amores do nosso coração ficam desordenados. Quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, o amor pelo nosso trabalho pode se tornar um aspecto ruim, uma espécie de idolatria, um falso Deus. Se a gente amar a pessoa com quem a gente convive, nossa esposa, nosso esposo, ou os nossos filhos, como se a gente estivesse amando a Deus, também não vai ser nem saudável para aquela pessoa. Somente quando amamos a Deus sobre todas as coisas, todos os nossos amores eles são ordenados e ele encontra o lugar certo. O que está no nosso coração, em primeiro lugar? Essa é a reflexão que a gente quer fazer. O que nós estamos amando? E quando Deus nos criou para amá-lo de todo o coração, e em primeiro lugar, a gente percebe
que se a gente não faz isso, a gente não vai ser completo. Vai existir esse tal desse vazio, enquanto a gente não ama Ele sobre todas as coisas. E era isso que estava acontecendo na história que a gente leu. Tinha um jovem, que é chamado Jovem Rico, que ele amava coisas, mas ele tinha um vazio no coração dele. Ele parecia não ter paz nem segurança. Veja que a primeira coisa que ele chega para falar sobre Jesus é sobre coisas espirituais, sobre a vida eterna. Ele tinha um anseio pela vida eterna. E até é interessante que ele vai para o lugar certo. Ele vai até Cristo. Cristo é quem poderia dar a vida eterna. Ele ajoelha-se diante de Cristo. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que ele saiu de lá como? Triste. Ele foi até o lugar certo, mas ele saiu de lá triste. Porque Jesus revelou quem ele amava sobre todas as coisas. E não era Deus. É sobre isso que nós vamos refletir agora. Sobre esses amores, sobre a história desse jovem. Na verdade, é uma história em 3 fases. Essa é uma história sobre um homem que pensava que amava a Deus. Mas, em segundo lugar, essa também é uma história sobre um Deus que jamais poderia salvar. E é uma história sobre um Salvador que vale mais que tudo. Repetindo, é uma história sobre um homem que pensava que amava a Deus, sobre um Deus que jamais poderia salvar e sobre um Salvador que vale mais do que tudo. É isso que a gente vai ver e vamos desenvolvendo ao longo do texto. Então, em primeiro lugar, vamos começar com essa história desse homem. Esse homem que pensava que amava a Deus. Vamos ver dos versos 17 ao 22 essa história. Meus irmãos, deixa eu pegar essa água aqui, senão eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, o homem que pensava que amava a Deus. Veja, à primeira vista, essa história começa muito bem. Ela começa com um homem que ele corre até Jesus. Ele não se importa com nada ao redor. Não se importa de passar vergonha correndo. Às vezes correr é meio feio, né? Às vezes a gente corre meio atrapalhado. Mas ele não se importa com a vergonha de correr. Ele não se importa também com a vergonha de se ajoelhar diante de Jesus. E ainda ele chama Jesus de quê? De bom mestre. Parecia que tudo ia caminhar muito bem. E ele ainda está preocupado com coisas espirituais, como eu falei. Ele ainda tem uma pergunta sobre a vida eterna para Jesus. Só que aí Jesus começa a lhe revelar que existe uma grande diferença entre a sua religiosidade e o verdadeiro amor. E esse era o seu problema. Na verdade, ele tinha 2 problemas graves na sua fé. Em primeiro lugar, ele tinha um problema que ele confiava na sua própria justiça. Ele confiava em si mesmo. Veja, em primeiro lugar, então, vamos acompanhando o texto. Ele chega e diz o quê? Bom mestre. Ele chama Jesus de bom, a gente não sabe muito bem por quê. Talvez porque ele queria agradar Jesus, bom mestre, fazer um elogio. Talvez porque ele também queria ser chamado de bom de volta, queria que Jesus reconhecesse que existisse bondade nele. Talvez ele também só estivesse sendo educado, dizendo bom mestre. Mas para isso, Jesus já chegou corrigindo. Jesus não aliviou muito com esse jovem rico. Ele diz, ninguém é bom se nenhum que é Deus. É como se, em outras palavras, Jesus estivesse dizendo, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Você está me chamando de bom porque você está reconhecendo a bondade verdadeira. Por eu ser Deus, Jesus era Deus. Jesus era verdadeiramente bom. Então a pergunta é tentar entender. Ele estava tentando buscar isso no jovem rico. Será que você já está reconhecendo que eu sou Deus? Ou ainda não? Ele estava diante daquele que é verdadeiramente bom. Só que ele não estava reconhecendo ainda que era Deus. Ele tinha um outro Deus no seu coração. E aí Jesus continua dizendo, vamos ver, versículo 24. Opa, desculpa. 19, não é isso? Ele continua dizendo, você sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus cita uma parte dos 10 mandamentos aí, principalmente aquele segunda tábua dos 10 mandamentos.
os mandamentos práticos e relacionais. E o mais surpreendente do que Jesus citar isso é a resposta dele depois disso. Como se fosse, para a gente ver como ele tinha esse pensamento de sua justiça própria, ele responde: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha como tem uma certa arrogância aí nele. Olha como ele está aí dizendo: tudo isso eu observo, tudo isso eu faço certo. Todos esses mandamentos eu faço tudo muito bem. Eu não mato, não adultero, não digo falso testemunho, não roubo, não defraudo ninguém. Ele se achava bom. E existe esse problema aí. Ele chega se ajoelhando diante de Jesus, mas ele não chega se humilhando verdadeiramente diante de Jesus. Porque ele está reconhecendo que ele está achando que ele é bom, ele está exaltando o seu próprio desempenho. Ele acha que ele está fazendo a sua parte. E por isso ele é bom. E, na verdade, se a gente for observar muito bem, a sua própria pergunta já revelava isso. Vamos voltar só um pouquinho. Qual que é a pergunta que ele faz para Jesus? O que farei, no versículo 17? Bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que ele quer? Como é que ele quer herdar a vida eterna? Fazendo coisas. Ele quer fazer para herdar a vida eterna. Ele está preocupado com o desempenho. Ele está preocupado com a justiça própria. E até um contrassenso essa pergunta. Como é que nos dias de hoje tem herdeiros por aí? Alguém que herda a riqueza do seu pai, por exemplo. Como é que alguém herda uma riqueza? É por fazer alguma coisa? Um herdeiro, ele faz... na verdade, a fama é até o contrário, né? A fama é de que herdeiro não faz nada para ganhar o que tem. Como é que alguém recebe uma herança? Não é porque faz nada, não é por fazer, mas é por causa da sua filiação. Receber a herança não é por fazer coisas, mas é com base de quem você é filho. E aquele jovem rico não tinha entendido isso. Ele achava que pelo seu próprio mérito, pela sua própria bondade, ele queria conquistar o reino de Deus. Mas, meus irmãos, Isaías 64, 6 nos diz que toda a nossa justiça não passa de trapos de imundície. Veja, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Paulo vai lá dizer em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer. E João também diz, como foi citado pela manhã, que aquele que diz que não comete pecados é mentiroso. Meus irmãos, não tem ninguém que é bom. Não tem ninguém que nunca pecou. Ele estava enganado, ele estava achando que era tudo, ele estava achando que ele era perfeito, aquele jovem rico. Mas o reino de Deus, ele não é recebido por quem quer impressionar a Deus. A gente não vai impressionar a Deus. A gente não vai ser o perfeito. Ele estava tentando impressionar Jesus ali. O reino de Deus é recebido por quem conhece a graça. O reino de Deus é recebido por quem se ajoelha de verdade. Não apenas externamente, como aquele rapaz estava fazendo. Na verdade, meus irmãos, o evangelho é muito mais sobre receber do que sobre fazer. Cristo já fez a obra. Cristo já fez tudo o que precisava ter sido feito. A gente só precisa receber essa graça. Nós recebemos essa graça. Jesus já havia dito, poucos versículos antes, na verdade aí no capítulo anterior, que o reino de Deus era pertencente às crianças. Das crianças era o reino do céu. Por quê? Porque elas dependem completamente. Elas conseguem depender. Elas não ficam confiando em si mesmas. É assim que se recebe a vida eterna. Não é fazendo coisas, mas é recebendo, é confiando naquele que já fez. Além disso, como já falei, nenhum de nós consegue guardar perfeitamente os mandamentos. E até mesmo esses aqui. Lembre-se que Jesus, no Sermão do Monte, que a gente vai inclusive estudar na nossa escola bíblica, ele eleva a régua dos mandamentos. Talvez a gente nunca tenha matado ninguém, e eu espero que não, de verdade. Mas, se a gente já falou mal do nosso irmão, a gente já matou ele no nosso coração. Talvez a gente nunca tenha cometido adultério, mas Jesus fala, se a gente olhar com um olhar impuro para alguém, a gente já cometeu adultério. É mais difícil, não é? A gente não é tão bom como a gente às vezes pensa que é. E quantas vezes, agora eu quero que a gente reflita sobre a nossa vida, quantas vezes a gente não acha realmente que a gente é bom?
Quantas vezes a gente não olha para os outros e diz: mas se fosse eu não faria aquilo, não. Eu jamais faria aquilo. Eu sou melhor. A gente pode até não falar, eu sou melhor, mas a gente pensa que é melhor às vezes. Mas para a vida eterna, se a nossa esperança estiver na nossa própria justiça, assim como parecia que estava para aquele homem, nós estamos perdidos, porque a gente não é bom. A gente depende da graça de Deus. Esse era o primeiro erro dele. Ele confiava na sua própria justiça. Que Deus nos livre de cair nesse pecado, de cair nesse erro de achar que nós somos bons por nós mesmos. Somente há um que é bom, que é Deus. Ele é que é bom e toda bondade vem dele. Mas tem um segundo erro ainda nessa história desse jovem rico que achava que amava Deus. Na verdade, além dele confiar na sua própria justiça, na sua própria bondade, achar que era muito bom, ele de fato ele tinha um outro Deus. Ele tinha outro Deus, de fato. E Jesus aí ele vai e toca na ferida daquele homem. Jesus é sempre muito certeiro nas suas palavras. Só que antes de Jesus tocar nessa raiz do problema, veja como é extraordinário que Marcos, que está escrevendo o Evangelho, ele registra. Ele diz no versículo 27, não, desculpa, versículo 21. E Jesus, fitando, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Amou. Jesus olhou para ele com um olhar de amor. A repreensão que Jesus faz é com amor. Glória a Deus por isso. Ainda bem por isso, né? Jesus, antes de confrontar, ele ama. O chamado para o amor, para nós amarmos a ele de todo o coração, na verdade, nasce do próprio amor de Deus. E aí Jesus confronta aquele homem. Ele diz: falta o quê? Uma coisa. Vai, venda tudo o que você tem e aí dê aos pobres. E então, siga-me. Aí ele fez um desafio muito difícil mesmo para aquele homem, né? E vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres e depois seguir. Por que Jesus fez isso? Porque ele encontrou aonde estava o coração daquele homem. Ele identificou que aquele homem não estava com o coração no lugar certo. Ele estava com o coração nas riquezas dele. E Jesus pede para ele se livrar daquilo que atrapalhava ele, de onde estava o coração dele, que era naquelas riquezas. E é importante dizer uma coisa aqui, é importante fazer uma reflexão. Jesus pede para aquele homem para ele vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas essa não é uma regra universal. Ele não pede isso para todo mundo. Até porque, se você parar para pensar, o próprio Pedro, que estava com Jesus, um discípulo, ele tinha casa. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma sogra, que foi até curada. Pedro não precisou vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Zaqueu também é um exemplo disso. Quando Jesus chega até Zaqueu, quando Zaqueu encontra Jesus e recebe Cristo na casa dele, ele diz que deu quanto? Deu quanto de suas riquezas? A metade dos seus bens. Ele não deu 100%. E depois ele diz que vai restituir 4 vezes mais aqueles por quem porventura defraudou. E Jesus afirma para Zaqueu: houve salvação nessa casa. Zaqueu não precisou também vender tudo o que tinha para seguir a Jesus. A questão para esse homem aqui é que Jesus quer expor onde estava o verdadeiro Deus daquele homem. Para aquele homem, ele precisava vender tudo. Aquele homem, ele precisava vender tudo porque ele amava as suas riquezas. O problema não é simplesmente o dinheiro, como os irmãos sabem, mas é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, Paulo nos diz isso muito bem, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é tão perigoso, mas tão perigoso, segundo Jesus, que ele até recebe o nome de um Deus. Vocês sabem qual é o nome de um Deus que o dinheiro recebe? Mamon, isso mesmo. O dinheiro é personificado na figura de um Deus, porque ele tem esse poder mesmo. Ele pode absorver nossa mente. E esse era o Deus daquele homem. Esse falso Deus já tinha tomado conta da sua mente. Sua confiança e sua segurança estava no dinheiro. Na verdade, sua confiança estava nele, sua segurança estava no dinheiro e até mesmo a sua identidade estava no dinheiro. Vocês percebem que a gente não sabe o nome do jovem rico? Não foi registrado o nome dele. A gente só sabe que ele era rico. Essa era a característica que a gente tem. A sua identidade estava baseada em ter dinheiro. E ele, então, não consegue obedecer a Jesus. Ele prefere perder a Cristo.
ele prefere sair de lá triste do que ter que abandonar o seu ídolo, que é o dinheiro. Então, como a gente vê aqui nessa história, ele sai triste. Sobre todas as coisas, ele amou a Deus? Não. Ele amou suas riquezas. E ele saiu triste porque ele descobriu que amava outra coisa, mais do que Jesus. Para ele chegou a Jesus perguntando sobre a vida eterna, mas as suas riquezas foram mais importantes para ele do que a vida eterna. Existe algo nesse texto que a gente precisa refletir sobre nossa vida e pode nos deixar muito desconfortáveis. Imagine que se fosse você ou se fosse eu diante de Jesus naquele momento. Mas não imagine se fosse a gente como o jovem rico ali, tendo riquezas. Imagine se fosse eu e você como a gente é hoje, ali naquele lugar, diante de Jesus. Se estivéssemos lá, qual seria o pedido de Jesus para a gente? O que ele pediria para a gente abandonar? O que ele pediria? Abandone isso e me siga. O que será que tem governado o nosso coração, assim como a riqueza governado o coração daquele jovem? Será que a nossa reputação, né? Como foi falado também pela manhã, será que o nosso conforto, desejo pelo conforto, tem governado a nossa vida? A gente faz tudo para ter conforto. Será que são os relacionamentos? A gente tem uma necessidade, uma carência de afetos? Que a gente faz tudo para ter afeto? Será que a nossa carreira, nosso trabalho, nosso Deus pode se tornar nosso trabalho? Ou até nosso ministério? A gente pode fazer a obra de Deus, mas na verdade não ser para Deus de verdade, ser para a gente. Se estivéssemos diante de Jesus, o que ele pediria que abríssemos mão? O que tem tentado governar nosso coração? Será que tem algo no nosso coração, meu irmão, que a gente teria dificuldade de abandonar para seguir Jesus? Será que tem algo que a gente tem lutado para entregar a Ele? Se tem algo que a gente tem dificuldade de imaginar largando por Jesus, provavelmente esse algo já começou a ocupar um lugar que deveria ser somente dele. E aí a gente está caindo nesse erro do jovem rico, que é ter um outro Deus. Que Deus nos ajude a identificar se tem algo tentando governar nosso coração. Mas essa história não é apenas desse jovem rico que achava que amava a Deus. É também de um Deus falso que jamais poderia salvá-lo. E é isso que a gente vai ver dos versículos 23 ao 27. Existia um Deus, que esse Deus que eu já falei aqui o nome dele, Mamon, as riquezas, que tentam seduzir, mas que jamais podem nos salvar. Vamos voltar ao texto. Enquanto o jovem vai embora, triste, o jovem ele não consegue abandonar as suas riquezas e seguir a Jesus, ele sai triste. E aí agora Jesus ele volta-se para os seus discípulos. Versículo 23 diz: Então, Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Frase muito forte. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí os discípulos ficaram espantados. Eles entraram quase que em paranoia, em parafuso. Tipo, o que é isso que você está dizendo, Jesus? Principalmente porque, na mentalidade daquela época, dos hebreus, a riqueza era um sinal de bênção de Deus. Quem era rico era porque era abençoado por Deus. Eles tinham essa mentalidade. Se aquele jovem era muito rico e tinha muito dinheiro, era porque Deus estava abençoando ele. Mas os discípulos, imaginem a cena. Pensando, se até aquele homem, que é um abençoado por Deus, não pode entrar no reino do céu, e agora? Quem é que vai poder entrar no reino dos céus? E aí Jesus utiliza uma imagem que é absurda, né? Impossível. Veja o que Jesus fala. No versículo 25. Ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele mostra que não é apenas difícil, mas é impossível. E aqui existem algumas interpretações sobre essa ideia do camelo e da agulha.
que vocês podem ver por aí. Hoje na internet, no Instagram, está cheio dessas pessoas que tentam explicar os textos bíblicos. Muitas delas são boas. Mas, sobre esse texto, eu já vi, por exemplo, a ideia, não sei se o pastor já viu também, tentando explicar que o camelo, na verdade, não era um camelo animal. Era uma corda muito grossa, como se fosse aquelas cordas de amarrar barco, embarcação. E aí você tem uma corda muito grossa para passar na agulha. Muito difícil. Uma outra explicação que eu já ouvi sobre esse texto é que, na verdade, a agulha que não era agulha. Não era essa agulha que a gente tem de costurar. Mas era um portão que existia em Jerusalém, a porta das agulhas, em que o camelo, para entrar, ele tinha que entrar todo apertado, rebaixado, e tinha que tirar tudo o que tinha do camelo para poder passar. Só que essa ideia também ela não tem comprovação arqueológica ainda. Não é sabido se existia essa porta das agulhas na época de Jesus. O que eu penso desse texto? Que camelo era camelo, agulha era agulha. Muito simples. Camelo era camelo, agulha era agulha. Camelo, na verdade, era o maior animal daquela região. Talvez até tivesse um camelo ali perto. E Jesus olha para um camelo e diz: imagina esse camelo, o maior animal que tem por aqui, entrar no menor buraco do que a gente pode imaginar por aqui, que é o fundo de uma agulha. Jesus não está querendo dizer apenas que é algo difícil, mas que é realmente impossível. Não tem como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer com isso? A salvação, ela não é algo fácil. A salvação, até mesmo de nós, só pode ser feita por um milagre de Deus. É somente por um milagre que a gente é salvo. Não é com base em uma possibilidade humana. A gente é fruto de milagre. Estar aqui hoje, eu e você estarmos aqui com o coração rendido a Cristo, só pode ter sido feito pelo Espírito Santo. Não é pela nossa bondade, não é por nada que a gente faça. Mas a gente tem uma impossibilidade de crer em Deus se Ele não tocar no nosso coração, se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que camelo é camelo, eu interpreto isso, e agulha é agulha. Porque ele está querendo dizer sobre essa impossibilidade de salvação. Salvação é milagre de Deus. E todos os deuses, eles fazem uma mesma falsa promessa. A mesma coisa, o falso deus daquele jovem rico, que eram suas riquezas. Ele promete: você estará seguro comigo. E hoje em dia a gente também tem isso, né? Principalmente os jovens. A gente é bombardeado com essas informações, né? Adquira a sua estabilidade financeira. Se você tiver a sua estabilidade financeira, tudo vai ser mil maravilhas. Você não vai passar necessidade nenhuma, dificuldade nenhuma. Existem ídolos que como se eles estivessem o tempo todo querendo sussurrar no nosso ouvido. O dinheiro querendo trazer segurança para a gente. Só que mesmo que a gente tenha, meus irmãos, uma reserva financeira, uma poupança, e não estou dizendo que a gente tem que abrir mão dessas coisas, a gente tem que ser mordomo daquilo que Deus nos deu. Mas não é o dinheiro que nos dá segurança. Amanhã a gente pode ter um acidente, a gente não sabe, a gente não toma conta da nossa vida de verdade. Quem protege e guarda a nossa vida é Deus. Não é nossa inteligência, nossa riqueza, nossa provisão. Não é o dinheiro que vai guardar a nossa vida. Um outro ídolo moderno, né? O do prazer, da busca pelo prazer. Se você tiver esse prazer fácil, rápido, então você vai ser feliz. Isso às vezes assola, tenta sussurrar no nosso coração. Mas não é verdade. A verdadeira felicidade não é encontrada nos prazeres do mundo. A verdadeira felicidade é encontrada somente em Deus. Porque fomos criados para Ele. Todo ídolo faz promessas que não consegue cumprir. Promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete liberdade. Tenha uma vida livre, faça o que quiser. Mas no final das contas a gente acaba escravo do pecado. Promete felicidade, mas vai nos entregar um profundo vazio existencial. Nenhum desses ídolos que tentam falar no nosso ouvido consegue nos salvar. Somente Cristo pode nos salvar verdadeiramente. Por quê? Porque para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, tudo nessa vida pode nos decepcionar. Pessoas podem nos decepcionar, as riquezas, esses falsos deuses modernos irão nos decepcionar em algum momento. Mas aquele que confia em Deus, aquele que entrega o seu futuro para Deus, a sua vida para Deus, este nunca será decepcionado. Aqueles que se achegam a Ele, se entregando verdadeiramente,
é que conseguem ter tudo, ter a segurança, ter a paz, que excede todo entendimento. Aquele jovem rico estava confiando nesses falsos deuses. E eu quero perguntar para vocês e perguntar para o meu coração também. Será que existe algum falso ídolo desse tentando falar no nosso ouvido? O que que a gente está querendo buscar? Que deveria buscar em Deus, mas está buscando em outro lugar? O que que a gente precisa encontrar em Deus, mas a gente está querendo achar em outro lugar? Somente em Deus a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança, meu irmão. Em nenhum outro lugar. E graças a Deus por isso. Os falsos deuses não podem salvar. Esses falsos deuses, eles não conseguem salvar, não conseguem nos dar esse prazer. Mas somente Deus é quem pode nos salvar. Nada, ainda que seja impossível para a gente encontrar salvação, e para os ídolos também, esses deuses falsos encontrar salvação, é em Deus que encontraremos nossa verdadeira salvação. Amém? Vamos então à terceira história. A primeira foi do homem que achava que amava a Deus. A segunda, de um falso Deus que achava que podia salvar, mas que não salvava. E agora nós temos um Salvador de verdade. Um Salvador que vale mais do que tudo. Vamos ver aí no versículos 28 ao 31. Depois dessa história, então, que Jesus chama a atenção para esse falso Deus do dinheiro, das riquezas, esse mamon. Fala que ele é impossível de salvar, que só Deus pode salvar. Agora que os discípulos ficam mais aflitos ainda. Os discípulos sempre estão aflitos, né? Já perceberam isso? Sempre estão sem saber o que esperar de Jesus. Mas a pergunta agora não é quem vai ser salvo. Porque agora Deus é quem vai salvar. Jesus já falou isso para Deus. Deus é quem salva. A obra impossível vem de Deus. Mas a dúvida agora dos discípulos é: mas e eu? Será que eu serei salvo? Essa é a apreensão que agora surge no coração dos discípulos. É como se eles estivessem querendo dizer: será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Aquele jovem rico, ele não quis deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Mas eu estou deixando. Será que está certo isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que Deus está me vendo nesse sacrifício, nesse deixar tudo? E aí Pedro, como sempre, toma a frente, fala pelos discípulos. E aí ele diz no versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É como se ele estivesse dizendo: e nós, Senhor? E agora? Como é que a gente fica nessa história? E os discípulos realmente, eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram casa, deixaram família, suas atividades profissionais, né? Eles eram pescadores. E eles ainda estavam sendo perseguidos também. E vejam a resposta de Jesus. Jesus, ele não repreende Pedro. Pelo contrário, para os seus discípulos, aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus, ele faz uma promessa. Uma promessa espetacular. Veja o que ele diz. Versículo 29, diz o seguinte: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do meu evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Que promessa fantástica. Que promessa gloriosa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: todo aquele que deixa qualquer coisa por causa de Cristo, por amor a Cristo do Evangelho, receberá infinitamente mais. Essa é a promessa que ele está fazendo. Meu irmão, Deus vê o seu esforço pela obra de Deus. Eu sei que às vezes parece que Deus não está olhando para a gente. Às vezes parece que a gente está se sacrificando demais. A gente está tendo que deixar tudo, deixar tanta coisa que a gente queria fazer. Perdendo o final de semana, às vezes, para estar na igreja. E olha que isso nem é um sacrifício tão grande assim. Mas às vezes dedicando à obra de Deus. Mas ele vê as dedicações, por exemplo, a dedicação dos jovens aqui, por exemplo, estão aqui organizando, ensaiando. Ele vê a sua dedicação, meu irmão, no pequeno grupo. Ele liderar um pequeno grupo é difícil muitas vezes, mas ele vê a sua dedicação.
Ele vê quando você está com o irmão, que você está aconselhando a ele. Quando você ora com ele, quando você chora, quando você ama. Deus, ele vê o que você faz por amor dele e por amor do evangelho. Ele vê quando você, às vezes com muita dificuldade, tenta discipular, tenta evangelizar. Ele está atento. Ele vê todo o esforço que é feito por ele e pelo evangelho. E mais que isso, ele garante que vale a pena. Vale a pena segui-lo. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena a gente abandonar, a gente deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Tanto no presente como no porvir. Vale a pena dedicar-se e obedecer a Cristo. Ainda que seja com perseguições. Você percebeu que Jesus fala aí com perseguições no meio? Porque ele é muito maior, meus irmãos, do que qualquer perseguição nesse mundo. Cristo é maior e vale mais a pena do que qualquer dificuldade que a gente vai enfrentar. E às vezes a gente acha que podemos estar perdendo tempo em segui-lo. Pensamos que podemos estar perdendo nosso tempo, nosso descanso, nosso prazer. Mas eu quero te lembrar que é nele que nós achamos tudo o que precisamos. É nele que nós achamos descanso. É nele que nós achamos o verdadeiro conforto. É nele que nós encontramos nosso verdadeiro prazer. E nosso descanso, nosso prazer. Ele é tudo em nós. E ainda nos promete bênçãos. E ele promete bênçãos quantas vezes mais? 100 vezes mais. Na presente era, muitos interpretam que esses 100 vezes mais, irmãos e irmãs, filho, campos, é como se Jesus estivesse pronunciando aqui a igreja. Nós recebemos 100 vezes mais irmãos do que nós temos. Olha quantos irmãos nós estamos aqui. Eu tenho só uma irmã de sangue que está aqui, inclusive. Mas aqui eu tenho muito mais irmãos. Tenho com certeza mais de 100 vezes mais irmãos. A igreja é essa comunidade de amor mútuo que ele cria. Aqui nós recebemos 100 vezes mais do que nós temos. Essa é uma promessa gloriosa. Nós tínhamos somente uma casa, mas agora eu sei que se eu precisar dos meus irmãos, eles vão me oferecer a casa deles se eu precisar. E eles também podem oferecer. Nós temos muitas casas, temos campos. Cristo cria uma nova comunidade movida pelo amor verdadeiro, formando a sua igreja. E isso é já nessa era. Aqui nós podemos desfrutar como família. Enquanto o jovem rico, ele prendeu-se a tudo que ele tinha e saiu vazio, saiu sozinho e vazio. Os discípulos abriram mão de tudo que tinham e entregaram-se a Cristo. Com isso, receberam a recompensa. Encontraram tudo em Cristo. Até porque, você sabe, em Mateus 16, 25, Cristo nos lembra: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem entrega tudo a Cristo descobre um tesouro infinitamente maior. É como aquele homem que vendeu tudo o que tinha, porque descobriu que tinha um campo que tinha um tesouro escondido. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar o tesouro. E então ele conseguiu comprar aquele campo, porque ele sabia que tinha um tesouro ali escondido, muito maior. Nós temos uma recompensa neste mundo e muito maior no mundo por vir. No mundo por vir, Cristo fala, terão a vida eterna. Ainda que custe, meu irmão, seguir a Cristo. Ainda que seja difícil muitas vezes segui-lo e dedicar a vida a Ele. Não segui-lo custa muito mais. Não segui-lo custa tudo o que nós temos. Ele nos chama a trocar esses tesouros desse mundo que são passageiros, aos prazeres passageiros desse mundo, por essa alegria que é eterna. Teremos uma recompensa. Temos um Salvador que nos entrega, nos promete uma recompensa que Ele sim pode nos salvar. 3 histórias então. Estamos caminhando já para o final. Um homem que pensava que amava a Deus. Um falso Deus que não podia salvar. E uma salvação maravilhosa. Esse texto, ele termina com 2 pessoas diante de Jesus. 2 tipos de pessoas, melhor dizendo, diante de Jesus. Tinha um homem que se achava bom e tinha 12 discípulos imperfeitos. O primeiro confiava em si mesmo
e os discípulos confiavam em Cristo. O primeiro preferiu conservar tudo que amava nesse mundo. Os discípulos decidiram confiar e seguir Jesus. E o que aconteceu? O primeiro saiu triste. Os outros receberam uma nova família, receberam uma nova esperança, receberam a promessa de vida eterna. Em qual desses grupos você quer estar? Em qual desses grupos você tem estado, na verdade? Aquele que se apega a esse mundo, aquele que ama sobretudo o mundo e as riquezas que ele promete, ou aquele que consegue sobre todas as coisas amar a Deus? Jesus termina aqui dizendo, versículo 31, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Aquele rico que era o primeiro daqui da terra, muito importante, se tornou o último do reino dos céus. Mas os discípulos que decidiram deixar tudo serão os primeiros abençoados no presente e na eternidade. E nós? E a gente, onde é que fica nessa história? Meus irmãos, hoje, Cristo continua com esse mesmo olhar de amor que ele olhou para o jovem rico. Ele continua olhando para mim e para você. Ele continua revelando os falsos deuses que podem existir no nosso coração. Os falsos amores. Não é errado amar, como já falei. Deus nos criou para amar. Mas se a gente não amar sobre todas as coisas ao verdadeiro Deus, todo o resto perde o sentido. Todo o resto fica desordenado. E ele continua chamando. Vem, segue-me. Ele nos chama a abrir mão por amor a Ele e ao Evangelho. A pergunta que permanece é: será que existe alguma coisa no nosso coração que nós temos amado e não temos estado dispostos a entregar por Cristo? Será que nós temos amado Ele sobre todas as coisas? O que você precisa deixar de lado para seguir a Cristo? Não é fazer coisas, é deixar coisas. É abandonar coisas para segui-lo. O que você tem amado? O que eu tenho amado mais do que a Deus? E é muito interessante que Ele não nos pede uma coisa que Ele mesmo não fez. Cristo não está pedindo para a gente uma coisa que Ele não fez. Ele mesmo deixou a sua glória. Ele mesmo abriu mão de tudo que Ele tinha no céu, da sua comunhão perfeita com o Pai. Esvaziou-se, veio à terra por amor do Pai. E Ele entregou a sua vida por amor de mim, amor de você. Amor de todos aqueles que são discípulos verdadeiros dEle. Será que a gente tem amado Ele sobre todas as coisas? Amado a Ele como nós deveríamos amá-lo, colocar Ele em primeiro lugar sobre tudo, assim como Ele quer, assim como é bom pra gente. Veja, não é algo que apenas devemos fazer porque é uma regra, mas Ele nos criou. Ele sabe que se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, isso vai acabar ser bom pra gente, porque nós somos criados para amar Ele em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas é a melhor decisão que eu e você podemos fazer todos os dias. Decidir amá-lo com o nosso trabalho, com nossa família, com nossas finanças, nosso dinheiro. Deixar tudo que quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Aquilo que tenta ser o nosso Deus. E amar o verdadeiro Deus. Amar a Cristo. Somente quando Cristo ocupa o primeiro lugar no nosso coração é que vamos descobrir essa vida que nós temos procurado e às vezes temos dificuldade de achar. Queria que vocês ficassem em pé. Vamos louvar o Senhor.